A comunicação das almas após o desencarne, segundo Chico Xavier. Peço que inscreva aqui no canal. Aqui embaixo, nos descrição, nos descritivos, nos comentários, 333. A sequência digitada de número 333 é uma abertura de canal energética para o seu próprio benefício. Quanto mais pessoas digitarem, mais benefícios teremos uma união dessa egrégora. Então digite aqui embaixo nos comentários 333. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Queridos irmãos e irmãs, em caminhada da fé, vamos refletir hoje sobre um tema que desperta muitas dúvidas e esperanças. Como que se dá a comunicação entre as almas após o desencarne? Muitos de nós já nos perguntamos: quando eu desencarnar, conseguirei reencontrar meus entes queridos? Haverá diálogos, palavras, conversas como aqui na Terra? Ou será apenas uma comunicação de energia, de sentimentos, de pensamentos? E mais, se cada um viveu em um país, em uma língua, idioma diferente, como será a compreensão entre as almas? Essas perguntas foram respondidas ao longo de décadas pelo trabalho iluminado de Chico Xavier e pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec, sempre baseados nos ensinamentos do Cristo. A linguagem das almas. Chico Xavier, em diversas mensagens psicografadas, deixou claro que a comunicação entre os espíritos não se dá como no mundo físico. Aqui na Terra, necessitamos de cordas vocais, ar e som para formar as palavras que viajam até o ouvido do outro. No plano espiritual, não há essa limitação material. Os espíritos se comunicam pelos pensamentos. A mente é a emissora e também o receptor. Assim, a palavra não é falada, mas transmitida em forma de ideia clara, direta, carregada de sentimentos que a acompanham. Isso significa que a linguagem universal do espírito é o pensamento. Não importa se o encarnado falava português, inglês, árabe ou japonês, por exemplo. Ao desencarnar, a alma passa a compreender de forma natural o conteúdo do pensamento que lhe é dirigido. A comunicação por energia ou por palavras. É comum ouvirmos de expressão que no mundo espiritual só existe a comunicação energética. Mas, segundo Chico Xavier, não é apenas energia difusa, é uma comunicação mental e consciente. Uma troca de ideias que chega do espírito para o espírito, sem o filtro da matéria. Quando um espírito pensa em outro, esse pensamento é imediatamente captado, não importa a distância. E o que mais impressiona é que a mensagem que chega carregada de sentimentos, não apenas de conteúdo intelectual, e sim de sentimentos. Assim, quando uma mãe no fundo espiritual pensa em um filho, o filho recebe não só as palavras, mas todo o amor que ela carrega em sua vibração. Portanto, podemos dizer que a comunicação no plano espiritual é mais rápida, porque independe de fala e de distância. Mais clara, porque o pensamento chega sem distorções. E mais profunda, porque vem acompanhado de energia do coração. Todos falam o mesmo idioma? Essa é a outra pergunta que se repete e sempre surge. Se no plano espiritual há espíritos de todo mundo, cada um com sua língua, seu idioma, como será possível compreender um aos outros? Chico Xavier respondia que no plano espiritual não existia barreira linguística. O idioma terreno é apenas uma convenção social
para a vida material, mas a alma não depende disso. O espírito não fala inglês, português ou francês. Ele pensa, ele vibra, é o pensamento universal. Assim, quando dois espíritos entram em contato, não há necessidade de tradução. Cada um capta a essência do que o outro deseja transmitir. Allan Kardec também registrou, no Livro dos Espíritos, que a linguagem dos espíritos é o pensamento, compreensível a todos, independentemente da língua falada na Terra. Isso nos leva a refletir, meus irmãos, quantas barreiras de comunicação criamos no mundo físico, enquanto no mundo espiritual reina uma unidade de entendimento, a igualdade. Os exemplos trazidos por Chico Xavier. Em várias psicografias, Chico transmitiu cartas de filhos desencarnados para os seus pais. Nessas mensagens percebemos claramente que o diálogo do plano espiritual, os filhos contavam detalhes da sua chegada no além. Descreviam as companhias espirituais, relatavam visitas recebidas por familiares já falecidos. Essas riquezas de informações mostram que a alma mantém sua individualidade, mas a sua memória e sua capacidade de se comunicar. Muitos desses relatos também confirmam que o reencontro emocionante, mães que abraçavam filhos, esposas que reencontravam maridos, irmãos que se revia, não era apenas energia silenciosa, mas diálogos repletos de ternura, esclarecimentos e confortos. A influência do grau evolutivo. Entretanto, Chico Xavier também lembrava que a forma como cada espírito se comunicava depende do seu grau de evolução. Espíritos mais adiantados conseguem trocar pensamentos com grande clareza, quase como se falasse em voz alta da mente. Espíritos ainda perturbados, recém-desencarnados ou presos às ilusões da matéria, às vezes têm dificuldade para se organizar as ideias. Por isso, pode transmitir apenas emoções, sensações e fragmentos de pensamento. Essa diferença explica por que algumas comunicações espirituais parecem mais confusas ou limitadas. O espírito ainda está aprendendo a usar plenamente o recurso da mente livre do corpo. O reencontro com outros entes queridos. Uma das maiores consolações trazidas por Chico Xavier foi a clareza de que ninguém está sozinho após a morte. A comunicação entre as almas é tão natural que os reencontros são comuns e esperados. Amigos de longa data se reencontram, familiares que se amaram voltam a se reunir, professores, guias e protetores nos recebem e nos auxiliam. Nessas reuniões não há necessidade de se preocupar com língua, idioma, sotaque, tradução. O que importa é o sentimento, o amor que une os espíritos, e esse é o amor verdadeiro da linguagem universal. A comunicação com os encarnados. Mas Chico Xavier também nos mostrava que ainda mais especial a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados é possível quando há permissão divina. Por meio da mediunidade, as almas enviam mensagens que atravessam a barreira do corpo físico. Aqui, sim, o idioma terrestre se transforma necessário, porque o médium precisa dar a forma às ideias que recebe. É por isso que o espírito japonês, se comunicando através de um médium brasileiro, pode se expressar em português. Não porque tenha aprendido o idioma, mas porque o médium traduz mentalmente o pensamento do espírito para a sua própria língua. Essa é a mais prova do que plano espiritual, o idioma não é limitação, meus irmãos. O papel do amor na comunicação espiritual. Chico dizia que o amor é a maior forma de comunicação entre os mundos. Muitas vezes uma mãe recebe em sonho a visita do filho desencarnado.
Esse sonho não é apenas fruto da imaginação. É um encontro real, permitido pelo laço do amor que nos une. O amor cria sintonia, cria vibração, abertura. Ele faz com que a comunicação aconteça de forma espontânea, mesmo sem palavras. O coração fala, e é isso que é compreendido em qualquer plano de existências, meus irmãos. Se queremos estar preparados para essa comunicação depois do desencarne, Chico nos orienta a cultivar desde já o hábito do bom pensamento. A vida mental é a base da vida espiritual. Assim como aqui na Terra precisamos treinar o corpo para ter saúde, no plano espiritual precisamos ter um treinamento da mente para comunicar com clareza e equilíbrio. Pensamentos elevados, orações sinceras, estudo do Evangelho e a prática da caridade são recursos que fortalecem nossa mente, preparando-o para a expressar com luz no mundo espiritual. E para concluir, podemos então resumir os ensinamentos de Chico Xavier e da doutrina espírita da seguinte forma, meus irmãos. Primeiro, a comunicação entre as almas existe e é natural. Segundo, ela não se dá de pensamento, não pelas palavras físicas. Terceiro, não há barreira linguística. Todos compreendem a língua universal da mente. 4. O conteúdo da comunicação vem carregado de sentimentos, tornando-se mais profundo do que na Terra. 5. A clareza da comunicação depende do grau evolutivo do espírito. E 6. O amor é a ponte maior, que une corações entre os dois mundos. Assim, não precisamos ter medo da solidão após o desencarne. O reencontro é certo, meus irmãos. A comunicação é possível. Os idiomas do amor, principalmente, é compreendido por todos, independentemente da língua que se falou na Terra. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essas informações com quem precisa entender e se comunicar com o plano espiritual. Toda quarta-feira às 21 horas nesse mesmo canal, fazemos o Evangelho no Lar com a comunicação dos nossos entes queridos que já desencarnaram. Participem! Deixe aqui embaixo escritos no comentário 333. Que Chico Xavier, nossos queridos mentores espirituais, abençoe a vida de cada um de vocês. Paz e luz a todos.